Olá, alunos do Eu Vou Passar, tudo bem? A gente chega à aula 11 de Economia Keynesiana e Curto Prazo. E aí, na aula de hoje, a gente vai compreender o equilíbrio no mercado monetário. Ou seja, qual é a implicação quando eu falo em equilíbrio nesse mercado. E aí, só para que você compreenda uma coisa extremamente importante. O que foi que a gente viu até agora em termos de mercado monetário? A gente já viu o que é moeda. Então, moeda é qualquer coisa utilizada como meio de troca. A gente viu ainda qual é a definição de oferta de moeda. Então, a oferta de moeda ou base monetária é a moeda que está disponível para as pessoas, não só a moeda que está disponível e em circulação, mas também o que está em depósito bancário, fora outras variáveis. E a gente viu na aula passada o contexto da demanda por moeda. Então, o que é que faz as pessoas demandarem mais ou menos moeda? No caso da oferta monetária, só para que você entenda, não há nenhuma implicação, ou não há nenhuma dependência entre a oferta de moeda e a taxa de juros ou a renda. No caso da demanda por moeda, há. Nesse caso, as pessoas demandam mais ou menos moeda em função da renda e em função dos juros. A gente vai compreender hoje o que acontece quando esses dois agentes se encontram. A demanda por moeda representada pelo governo, a oferta de moeda representada pelo governo, a demanda por moeda representada pelas famílias ou consumidores, pelas empresas e pelo resto do mundo. Então, a gente vai compreender hoje que equilíbrio monetário é esse. Vamos ver na lousa. Vejam só. O que foi que a gente viu a respeito da oferta de moeda? A oferta de moeda é vertical em relação aos juros. E, além disso, a oferta de moeda não depende da renda. Na lousa, é muito comum chamar a oferta de moeda MS, M de moeda, S de oferta em inglês. É muito comum dizer que essa moeda é M barra. Ou seja, essa variável M barra, ela é autônoma ou exógena. Não depende das outras variáveis. Então, a oferta de moeda não depende da taxa da renda da economia. A oferta de moeda também não é uma função da taxa de juros. Então, essas aqui são as duas condições que permeiam a noção de oferta de moeda. A oferta de moeda nem depende da renda, nem depende dos juros. Por isso, ela é uma oferta vertical em relação aos juros. A gente viu ainda que o que é que faz a oferta se deslocar, por exemplo, de MS0 em relação a P para MS1P, MS2P na lousa. O que é que faz elas se deslocarem aqui é uma ampliação da base monetária. Então, os deslocamentos, vamos escrever aqui, os deslocamentos da oferta de moeda dependem de uma variação do estoque de moeda ou da base monetária. É o que a gente vai definir aqui. Ficou bem claro. E aí, uma coisa importante que você entenda no caso da oferta de moeda é que a variação da oferta de moeda, nesse caso aqui, acontece em termos nominais. Por que em termos nominais? Porque a gente não está levando em consideração variações no preço. Cada vez que o preço varia muito, que o preço aumenta muito, o que é que vai acontecer? O poder de compra da moeda diminui. E aí, se o poder de compra da moeda diminui, aquela quantidade de moeda que está lá em termos nominais não é capaz de suprir as necessidades da sociedade. Então, uma coisa bem importante para a gente observar, vamos na lousa. Toda vez que se falar em oferta de moeda, a gente vai considerar que o preço ele é constante, ou seja,
Se houver uma variação na oferta de moeda de MS1 para MS2, essa variação aqui vai ser porque, digamos, o Banco Central decidiu colocar mais moeda em circulação dentro dessa economia. Então, está aí bem definido na lousa. Só para reforçar de novo, para que fique bem claro. Veja, eu estou mostrando as variações da oferta de moeda. A oferta de moeda dependerá somente essa variação da oferta de moeda dependerá somente das definições previstas pelo Banco Central. E o Banco Central, a gente já viu, é controlado pelo governo. Então, na lousa, se falou em oferta de moeda, vai se falar necessariamente em Banco Central. E se está falando em Banco Central, a gente vai estar falando em governo. Então, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que uma variação na oferta monetária pode ser utilizada pelo governo quando ele quer fazer algum tipo de intervenção nesse mercado. E a gente vai entender por que já já. O que mais a gente observou nas aulas anteriores? Vamos na lousa. A gente observou a questão da demanda por moeda. Vamos escrever aqui o nomezinho dela que eu esqueci. Então, o que foi que nós vimos sobre a demanda por moeda? Que ela depende dos juros. E ela tem uma relação negativa com os juros por causa da demanda por moeda para especulação. A gente viu ainda que cada vez que há uma variação na renda, eu vou ter aqui, digamos, MDY1, cada vez que há uma variação na renda para aumento, eu vou para uma outra curva de demanda, MDY2, eu vou para a direita quando houver um aumento da renda, eu venho para a esquerda quando houver uma redução da renda. Então, essas são as características que você precisa compreender de um lado sobre demanda, do outro lado sobre oferta de moeda. E aí, o que é que a gente precisa compreender mais? Vamos ver na lousa. A gente precisa compreender mais sobre como é feita a determinação da taxa de juros na economia. E aí, uma coisa que tem que ser levada em consideração e que é bem importante. Que foi que a gente viu no mercado de bens e serviços e na cruz keynesiana? A gente viu a determinação da renda da economia, uma variável extremamente importante. Quem que a gente vai ver no mercado monetário? A determinação da taxa de juros da economia. Na lousa, essa determinação da taxa de juros dependerá, então, do que acontece no mercado monetário. E aí, vamos ver na lousa, vamos continuar escrevendo aqui para saber o que acontece. Vou marcar, abrir aqui um gráfico. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui quantidade de moeda, aliás, M, não MD, mas M. Então, eu tenho aqui moeda e eu tenho aqui juros. Esses juros podem vir como I ou como R. Por que eles podem vir como I ou como R? Porque, nesse caso aqui, a taxa de juros real coincidirá com a taxa de juros nominal. A razão disso é que a diferença entre taxa de juros real e taxa de juros nominal é a inflação. Como eu estou falando em economia keynesiana, e na economia keynesiana de curto prazo não há variação de preços, então tanto faz se vai ter Rzinho ou se vai ter Izinho, pelo menos por enquanto. E aí, o que é que eu tenho para achar o equilíbrio no mercado monetário? Vamos ver na lousa. Eu tenho uma oferta de moeda, que vai ser uma coisa que a gente vai dizer que ela é vertical, embora não esteja muito. Então, aqui eu tenho a oferta de moeda e eu vou traçar aqui a demanda por moeda para um dado nível de renda. E aí, o que é possível observar é que esses dois gráficos, essas duas curvas, embora não seja tão curva a oferta de moeda, serão
elas se interceptarão em apenas um ponto. E esse ponto é o ponto do equilíbrio monetário. Vamos ver na lousa. Esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, determina qual será a taxa básica de juros para a economia. Então, o que é que eu estou observando agora? O que é que tem que ficar bem claro? Através dos ajustes de demanda por oferta e de oferta por moeda, então, esses dois agentes, esses dois grupos, eles interagindo, vai levar a uma determinação da taxa de juros. Então, na lousa, vamos só escrever aqui o equilíbrio no mercado monetário determina qual vai ser a taxa básica de juros da economia, que é o que está representado aí. Então, vejam que coisa interessante. Eu saí aqui para esse ponto, cheguei nesse ponto A. O ponto de equilíbrio monetário na economia. E aí, vejam, o que é interessante, de novo, é que o mercado de bens e serviços determina qual vai ser a renda da economia, uma variável extremamente importante. O mercado monetário determina qual vai ser a taxa básica de juros. Nesse caso, a igualdade entre demanda e oferta me diz qual é a taxa de juros. Essa taxa de juros tende a se perpetuar pelo resto da vida se nem a oferta nem a demanda for alterada. Mas imagine o seguinte, recentemente, não sei se dia 29, mas enfim, em novembro desse ano, a gente está em 2011 ainda, houve a alteração da taxa básica de juros da economia. A gente saiu de 11,5% para 11% ao ano, então uma coisa bem recente. Como é que eu posso interpretar esse tipo de informação no gráfico? O que é que eu tenho que analisar? Vamos na lousa. O que é que eu tenho? Primeiramente, eu tinha uma taxa de juros de 12,5% ao ano. A gente andou aí, subiu para 12,5% ao ano, desceu para 12% ao ano, desceu para 11,5% ao ano e na última reunião do Copom desceu para 11% ao ano. Foi isso que aconteceu nas últimas reuniões do Copom. Então, o que é que eu tenho aqui? 11% ao ano. E aí, o que é que parece? Parece que o governo tem o poder de determinar qual vai ser a taxa de juros. Ele diz, ó, a partir de hoje vai ser 11%. E aí, como é que eu consigo ver isso no gráfico? Como é que eu consigo ver essa determinação? O governo, de fato, consegue fazer isso sem a nossa ajuda? A resposta é não. O que é que o governo observa? Ele diz que, dado que a renda vai permanecer a mesma, o que eu quero? Eu quero que a taxa de juros diminua. Então, o governo tem um determinado preceito que diz que é melhor que a taxa de juros diminua. No nosso caso, o que é que está acontecendo? A Europa está em crise, começou com a Grécia, depois foi para a Irlanda, Portugal, enfim, Itália. E aí, como a gente está nesse processo de crise internacional, é interessante para o governo que os juros diminuam, porque se os juros diminuem, vai existir um aumento do investimento produtivo, que a gente já viu lá no mercado de bens e serviços. E aí, como é que ele faz para esses juros diminuir, por exemplo, de 12,5% para 11%? Ele vai mexer na oferta monetária. Como é que ele faz isso? Vamos na lousa. Digamos que o governo está aqui com a taxa de 11,5% e ele quer passar para uma taxa de 11%. Se ele quer diminuir a taxa de juros, ele vai ter que passar a oferta de moeda para alguma coisa à direita, ou seja, ele tem que vir para essa curva que está aqui, onde eu tenho esse MS2. Ou seja, daqui para cá, o governo aumentou a quantidade de moeda que está disponível no mercado. Então, ele colocou mais moedas. Essas moedas estão para onde? Estão no poder do público ou estão nos bancos. E aí, se o banco tem mais dinheiro, ele vai emprestar esse dinheiro a uma taxa mais baixa.
E aí, o que é que vai acontecer nesse caso, na lousa? Dado que não houve nenhuma alteração da demanda por moeda em relação à renda, uma vez que que a oferta de moeda aumenta, o que é que vai acontecer? A gente vem para esse ponto B, e nesse ponto B haverá uma redução na taxa de juros de 11,5% para 11% ao ano. Então, é essa noção que eu preciso que você compreenda. O Banco Central sozinho não determina qual é a taxa básica de juros. Quem determina qual é a taxa básica de juros é a interação entre demanda por moeda e oferta por moeda. E, nesse caso, o Banco Central conhece qual é a demanda por moeda da economia, para que ele possa dar exatamente, aumentar a quantidade de moeda disponível. A gente vai ver depois como é que ele aumenta essa quantidade de moeda, mas ele pode colocar essa quantidade de moeda a mais, o suficiente para poder baixar os juros de 11,5% para 11%. Essa é a noção que eu preciso que você compreenda. E aí, nesse caso, há uma alteração do equilíbrio monetário. Vamos na lousa. Eu vou sair do equilíbrio A e vou passar para um outro equilíbrio, um equilíbrio B. Então, saí de A e fui para B. Nesse caso, é quando há uma alteração do equilíbrio monetário proveniente de uma alteração na oferta de moeda. Nesse caso, o Banco Central quis diminuir a taxa de juros. Para que ele diminuísse a taxa de juros, ele vai aumentar a oferta de moeda. Caso contrário, se ele quisesse aumentar a taxa de juros, o que é que ele iria fazer? Ele iria reduzir a quantidade de moeda na lousa. Se, digamos, o governo quisesse reduzir a quantidade de moeda, ele colocaria a curva de oferta de moeda para a esquerda. E aí, nesse caso, vamos botar aqui na lousa, considere que isso aqui é reto. Não está de jeito nenhum reto, vamos ver se dá uma melhorada nisso. Vamos fazer aqui uma retinha mais arrumadinha. Acho que agora, enfim, está mal do mesmo jeito, mas enfim, vamos lá. Eu vou para esse ponto C. Nesse ponto C, o que é que eu tenho? Eu tenho uma taxa de juros e 3 estrelinhas. E aí, nesse 3 estrelinhas, ao invés de ser 11%, eu terei uma taxa maior. Então, o que é importante que você observe agora sobre mercado monetário? Que o governo pode fazer intervenções na taxa de juros da economia. Assim como ele pode fazer intervenções na renda da economia através do mercado de bens e serviços, ele poderá também fazer intervenções na economia através do mercado monetário, e aí vai influenciar a taxa de juros. Mas vejam, isso aqui acontece, eu saio de A para B para C, quando há uma variação na oferta de moeda, mas não é só ela que afeta o equilíbrio do mercado monetário. Por exemplo, pode haver alguma alteração na demanda por moeda que vai levar a um aumento dos juros. Vamos compreender isso direitinho na lousa. Vejam só. Imaginem que, só inserir aqui, digamos, nós tenhamos o seguinte equilíbrio monetário inicial. Tem aqui moeda, taxa de juros, demanda por moeda. Vou fazer aqui um tracinho. Vou arrumar isso aqui melhor. Oferta de moeda, só não ficar tão horrorosinho assim. Esse ponto A será o ponto que a gente já viu que determinará qual é a taxa básica de juros da economia. Nesse caso aqui, o caso bem simplesinho, taxa básica de juros determinada. E aí, imagine o seguinte. Imagine que, por alguma razão, que eu vou explicar já já, haja uma alteração na demanda por moeda, na lousa. Vamos compreender isso melhor. Eu estou aqui em MD, Y1, há alguma alteração em MD. MD se altera? Sim. Quando é que a demanda por moeda se altera? Quando, por exemplo, há uma variação na renda da economia.
De novo, o que foi aconteceu recentemente? O Brasil chegou agora à 6ª posição da economia mundial. Nós temos mais renda. O que acontece quando o país tem mais renda? Lembra lá do fluxo circular da riqueza expandido. As pessoas consomem mais. Se as pessoas consomem mais, elas precisam de mais moeda para poder pagar esse fluxo real. E aí, nesse caso, haverá um aumento da demanda por moeda. Na lousa, toda vez que há um aumento da renda da economia, eu vou passar para esse ponto aqui, vou passar para MDY2. E aí, essa variação daqui só foi possível porque Y2 é maior que Y1, para ficar bem claro. Nesse caso, vai existir o estabelecimento de um outro ponto, agora, no ponto B. E esse ponto B estará associado a uma taxa de juros mais alta na economia. O que é que está acontecendo nesse sentido? As pessoas têm mais renda. Se elas têm mais renda, elas vão demandar mais moeda, tanto para precaução quanto para transação, que a gente agora chamou tudo de um nome só, que é demanda por moeda para transação. Quando elas passam a demandar mais moeda para a transação, o que acontece? Elas vão, por exemplo, tirar dinheiro do banco, vão tirar dinheiro da renda fixa ou da poupança e vão começar a comprar bens e serviços. Quando isso acontece, quando acontece essa retirada de moeda para a compra de bens e serviços, o que é que vai acontecer? Vamos ver na lousa. Se houver um aumento de renda, como a gente já analisou, existirá um aumento da demanda por moeda. Esse aumento aqui, demanda por moeda, para a transação. O que acontece daqui? Haverá uma redução na quantidade de moeda, por exemplo, nos bancos. Então, eu agora vou tirar o dinheiro, digamos, da conta do Santander. Vou tirar todo o dinheiro que eu tenho disponível da conta do Santander e vou comprar mais bens e serviços. Quando eu faço isso, o banco ficou com menos moeda. Se o banco ficou com menos moeda, o que é que vai acontecer? Ele agora vai pagar uma taxa de juros mais alta para poder segurar essa moeda. Então, como o banco precisa de dinheiro para poder transformar a moeda em mais moeda, é disso que ele vive. Se a moeda reduzir o seu volume, isso vai fazer com que ele aumente a taxa de juros. Nesse caso, o que acontece na lousa? É como se houvesse é o que justifica esse aumento da taxa de juros. Com a redução da quantidade de moeda dos bancos, vai haver uma necessidade de reter dinheiro. Se eu tenho necessidade de reter moeda, o que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar os juros. Então, o aumento da renda no mercado monetário vai levar a um aumento da taxa de juros. De outra forma, se a renda diminui, o que é que vai acontecer? Com a redução da renda, as pessoas vão demandar menos moeda. Se elas vão demandar menos moeda, o que é que vai acontecer? Na lousa, elas estão comprando menos bens e serviços, a demanda por moeda vem para a esquerda. Se ela vem para a esquerda, eu vou colocar aqui um MD de Y3, onde Y3 menor que Y1, eu vou para esse ponto C. E no ponto C, a taxa de juros de equilíbrio, que eu vou chamar de I, 3 estrelinhas, é uma taxa de juros menor. E aí, considerando que o governo vai fazer nenhum tipo de intervenção. O que está acontecendo aí, o que eu não sei ainda o que é que está existindo uma variação na renda que eu não sei qual é a origem. Se há uma variação somente na renda, não há nenhuma alteração na oferta de moeda. Haverá alteração apenas da demanda por moeda. Se a renda aumentar, as pessoas demandam mais moeda. Se a renda diminuir, as pessoas demandam menos moeda. Se a renda aumenta, a demanda por moeda aumenta, a taxa de juros também vai aumentar.
Se a renda diminui, a demanda por moeda diminui, a taxa de juros também vai diminuir. E aí, nesse caso, temos diversos pontos e alterações de pontos de equilíbrio no mercado monetário. Eu posso ter, de novo, uma alteração do mercado monetário ou uma alteração do ponto de equilíbrio do mercado monetário quando há, por exemplo, uma variação da oferta de moeda. E aí, variação da oferta de moeda depende necessariamente da intervenção do governo, ou se há uma variação na demanda por moeda. E aí, essa variação na demanda por moeda não necessariamente dependerá da intervenção do governo. Isso tem que ficar bem claro. Então, se o governo quiser fazer intervenção no mercado monetário, ele vai fazer via oferta de moeda. Ele consegue intervir? Sim, ele consegue intervir. E essa intervenção monetária vai levar a uma intervenção real, que é o que a gente vai começar a ver na aula, não essa agora, na aula seguinte. Na aula que vem, a gente vê exercícios sobre essa primeira parte do modelo keynesiano, as principais configurações, então, função consumo, função investimentos, gastos e mercado monetário, toda essa parte que deu base para a gente comece a entender o mercado, a economia keynesiana. A gente está vendo as coisas bem separadas. Depois da aula de exercício, a gente vai começar a ver uma outra configuração, que é quando esses dois mercados se unem e a gente vai ver as interações da economia com mais cara de fluxo circular da riqueza, ainda sem o resto do mundo. Esse modelo que explica essas interações bem interessantes entre mercado de bens e serviços e mercado monetário, então dois mercados bem diferentes, que é o mercado financeiro. A gente começa a ver com o modelo ISLM, que cai em absolutamente todas as provas onde cai macroeconomia e intervenção governamental. Se o modelo ISLM não cair, não tiver no programa na cara, o modelo ISLM é base para resolver todas as questões de macroeconomia de curto prazo. Então, embora não seja pedido o modelo diretamente no programa, compreendê-lo ajuda para que você resolva com mais facilidade as questões. Definições de modelo ISLM a gente vai começar a ver na outra aula, porque na aula que vem a gente vê exercícios dessa primeira parte. A gente se encontra em breve. Até lá.